Boa tarde, meu povo, a santa paz de Deus com todos. Que Deus abençoe a sua tarde, o seu dia, a sua noite, em nome do Senhor Jesus. Gente, eu tô aqui, tava aqui examinando aqui um pouco a palavra de Deus nessa tarde, sabadão, na nossa Chapada Diamantina. E aqui é onde fala da da nova Jerusalém, a vitória de Cristo, os novos céus e a nova terra, onde João já falava da revelação que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus nas alturas. Que palavra linda e maravilhosa, né? Que palavra verdadeira. O novo céu, João já via o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que descia do céu. Glória a Deus nas alturas. E ele disse: limpará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, a palavra de Deus nos afirma nessa palavra que Deus limpará toda lágrima do teu rosto, todo o teu sofrimento, toda a tua angústia, toda a tua preocupação. O Senhor tirará da tua vida toda pedra de tropeço. Mas tem um mistério. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram e o que estava assentado sobre disse-me: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem crê, quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Glória a Deus nas alturas. Aqui é mais uma afirmação que é de graça. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é semeado de graça. De graça o Senhor nos dá e de graça nós daremos, nós pregamos essa palavra de graça. E não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. O novo céu na nova terra. Coisa linda, né? Que promessa linda e maravilhosa o Senhor faz para cada um de nós na sua santa, bendita e poderosa palavra. Que promessa linda, né? Que o Senhor nos promete, né? E diz aqui: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus nas alturas. Vencer o quê, meu povo? Vencer a hipocrisia, vencer a mentira, vencer as idolatrias. Gente, meu povo, às vezes dói no coração da gente quando você abre uma internet e você vê a abominação que está dentro das igrejas, das casas de igreja somos nós, igreja é eu, é você, é que todo aquele que crê e for batizado é igreja de Deus na terra. E hoje, quando você abre uma internet, você vê a igreja virou um circo, a casa de oração, tem casa de oração, congregação, que virou circo, virou palco, virou imoralidade, dá nojo.
Pelo amor de Deus, gente, pare com isso. Vá para a palavra, prega o evangelho. A casa de oração é lugar de orar, é lugar de buscar a face do Senhor em oração. Deus vai cobrar, não tem aonde você se esconder. A igreja está enferma, as pessoas estão enfermas, doentes, por causa da desobediência. A palavra aqui é muito clara: aquele que vencer herdará todas essas coisas. E Deus diz assim: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que promessa linda! Aquele que venceu o pecado, aquele que vencer a apostasia dos últimos tempos, aquele que vencer a imoralidade. O povo está servindo a Deus brincando com o evangelho, brincando com a palavra. Principalmente as pedagogas. Pare com isso, pedagogas. Vocês prepararam a faculdade de pedagogia, de psicologia, para trabalhar na sala de aula, para trabalhar com as pessoas, não para levar para a igreja, para fazer fantasias. Tem pessoas que estão recebendo de Deus a correção e não estão entendendo o mistério. Sabe? Que Deus em Cristo Jesus te dê entendimento. Põe a tua cabeça no travesseiro e medite, faça uma autorreflexão. Quando a gente não entende a palavra, quando a gente lê e não entende e não compreende, porque tem pessoas que Deus cega o entendimento, proste teu joelho no chão e diga: Senhor, me dá entendimento. Tu queres que o Senhor está falando comigo nesta palavra? Peça o Espírito Santo, Deus diz na sua santa palavra: se você não tem entendimento, peça a Deus que Ele lhe dá. Tudo está bom. As pessoas questionam. As pessoas, quando você prega sobre o pecado, as pessoas lhe questionam, as pessoas lhe apontam, as pessoas lhe condenam. Porque tudo está certo, tudo está bom, tem que ser assim, porque senão não vai... Pessoas criando abominação para trazer jovem para a igreja. Vai se converter, jovem. Nós temos que servir a Deus, é pela salvação da nossa alma, porque nós temos uma alma que um dia... nós vamos prestar conta desta alma ao Senhor no último dia, no grande dia. Pregue sobre o pecado, porque essa terra aqui é uma pátria passageira, meu povo. Tudo vai passar, tudo vai ficar. Pregue a verdade da palavra de Deus. Hoje em dia, quando uma pessoa se levanta para pregar a verdade bíblica, a doutrina da palavra do Senhor, o ensinamento de Jesus Cristo, as pessoas não aceitam, criticam, fala mal, não aceita, acha que tem que fazer movimento estranho, movimento de espírito de engano. Os demônios estão invadindo as igrejas, infelizmente, viu? Entrando, se alojando e usando as pessoas com a grande idolatria e heresia. Nós estamos vivendo já, nós estamos caminhando para a grande tribulação. Não é nem o princípio do início ainda, mas está próximo, porque os sinais estão se cumprindo. Não precisa você nem... basta você abrir uma internet. A casa de oração virou aquela baderna, aquela bagunça, comilança dentro das igrejas. Festividade estranha, cheia de espíritos estranhos, de coisas estranhas. Acorda, igreja, tu que dormes. Levanta-te e anda. Porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar o salário e não vai ser um salário baixo. Porque a palavra está aqui para ser pregada. Mas as pessoas deixam de acreditar na palavra. E os covardes não entrarão no reino do céu. Se Deus te dá uma revelação, se Deus te dá uma palavra, outro dia eu falei para uma pessoa, uma anciã, que Deus deu uma grande visão da abominação que está acontecendo lá onde ela serve a Deus, onde ela diz que serve a Deus. E ela contou, gritou, chorou. Eu disse: Deus está te mostrando para tu pregar a verdade do Senhor. Porque nós somos atalaia na terra e o Senhor vai requerer o sangue na palma das nossas mãos. Porque viu que estava errado e não corrigiu. E quando eu falei essas palavras para essa pessoa chorou e falou assim: eu não posso falar porque eu obedeço, eu sou submissa, o povo.
Então essa pessoa ela não serve a Deus. Ela não serve essa palavra, ela serve ao homem da terra, que nada pode fazer por ela. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, a palavra escrita na palavra de Deus. E aqui ainda no 8 diz assim, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, e aos homicidas, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os homens mentirosos, a sua parte será o lago que arde no fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tenha medo desse dia, tenha medo desse lago e pregue a verdade de Deus. Pare de fantasiar a palavra. Pare. A casa de oração não é carnaval. Deus está mostrando a verdade e as pessoas não querem acreditar. Deus chama de pessoas abomináveis, jamais entrarão no reino do céu. Feiticeiros, pessoas que se levantam para orar, para fechar o comércio da outra pessoa. Pessoas que se levantam para orar para você ir embora, para você não voltar. Outros oram para você voltar, para você se fracassar. Esse povo são chamados de feiticeiro, está aqui na palavras. Fornicadores, está entendendo? Também. Abomináveis, que traz essas heresias, essas idolatrias, e traz para a igreja esses trajes, essas cores, que não significa nada. Esse teatro, mexendo com coisa séria, com coisa que desconhecida. Depois os espíritos de enfermidade, os espíritos contrários entram na família, entram na casa, quer entrar no filho, quer entrar na filha, não sabe por quê. Vocês abriram uma porta para o mundo espiritual a partir do momento que vocês foram mexer. Vocês não sabem o que é o mundo espiritual, vocês não sabem o que é, ainda falando, batalha espiritual. Você que fez, você não sabe o que é uma batalha espiritual. Se converta. Mas se converta a Jesus nesta palavra, palavra de Deus. A palavra de Deus escrita que Jesus deixou para nós viver a palavra, não só pregar, mas você tem que viver essa palavra. Não importa se as pessoas te excluem, e as pessoas, você tem que ser separado mesmo. O povo de Deus é um povo lavado e remido com sangue do Cordeiro, um povo separado. Separado de quê? Separado do mundo, separado da abominação, separado da idolatria, separado da mentira, separado da heresia que está contaminando as casas de oração. Se você continuar, você não vai entrar nessa nova Jerusalém. Aqui está escrito, os incrédulos. Qual é o incrédulo? Tem muita gente que está dentro da igreja e é incrédulo. É abominável. Porque quando vem um que prega a verdade, a pessoa não acredita, não dá credibilidade na palavra. Não está acreditando, não é na pessoa que está falando, na palavra de Deus. Porque a palavra está aqui. Os incrédulos e os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não queira passar pela segunda morte, porque a segunda morte é o lago de fogo e de enxofre que não se apagará. Está entendendo? Não é eu que estou falando, não. É a palavra que está escrita aqui. Apocalipse está aqui, ó. Eu não sei, Apocalipse 21. Eu não sei por que as pessoas não pregam no livro de Apocalipse. Segunda Crônica também, 7,14, tem uma doutrina, um ensinamento maravilhoso que Jesus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a terra, sarará tuas enfermidades, abrirá a tua porta de emprego, abençoará teus filhos, a tua família. Mas tem um segredo, um mistério, é se arrepender dos maus caminhos e se humilhar e orar. Buscar a face de Deus no secreto. Outra parte, o Senhor fala assim claramente na sua santa palavra. Quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao Pai que está no céu. Ele ouvirá e atenderá. Não sejais como os hipócritas que vão para as praças, para as sinagogas,
para as ruas orar e gritando para ser exaltado pelo homem. A palavra diz que o galardão desse povo é da terra. Qual é o galardão da terra? É os elogios, sabe? Acha que pregar gritando, fazer aquela peça de teatro, fala mais no Satanás, fala mais no diabo do que na palavra de Deus. Tem gente que para o culto para ficar conversando com o capeta. Deus está te vendo e Deus vai cobrar. Gente do céu, Deus tenha misericórdia. É muita coisa abominável que está acontecendo, infelizmente. Só Deus para ter piedade e misericórdia. Às vezes a gente ora, chega, dói na alma da gente. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá discernimento, entendimento. Clama ao Senhor para que Deus dê entendimento sobre a palavra de Deus, que nós não viemos pregar, folhear a Bíblia, pregar aquilo que tu quer pregar, não. Prega o que Deus manda tu pregar. Quantas vezes o Senhor tem te dado a palavra para tu pregar no culto e tu escolhe, não vou pregar essa não, vou pregar outra, porque essa palavra aqui pode alguém não gostar, pode ferir o sentimento de alguém. Pregue a verdade, pregue o que o Espírito Santo de Deus te revelar. Eu falo isso, sabe por que eu estou falando isso, meu povo? Eu estou falando isso porque quantas vezes eu servi a Deus numa determinada igreja por 12 anos e eu sempre pregava essa palavra, tá entendendo? E quantas vezes o irmão dizia assim, irmão, tu vai pregar quarta-feira ou segunda-feira, se prepara. Quer dizer, preparar, jejuar, folhear a Bíblia e escolher uma palavra. Tudo isso eu fazia porque eu não tinha entendimento, tá entendendo? A gente tem que examinar as escrituras. Mas quantas vezes eu orava o Senhor me dá uma palavra. E Deus me dava a palavra. Aquela palavra que eu havia marcado, Deus me dava. Deus, o Espírito Santo de Deus me revelava. Quantas vezes eu acordei de madrugada? Uma vez minha filha estava no computador e eu acordei e eu disse a ela, anote capítulo tal, versículo tal do livro tal, que o Espírito Santo me deu para pregar nesse dia. Então, gente, vamos viver a palavra do Senhor. Vamos pregar a palavra de Deus. A doutrina, a sã doutrina da palavra. Deixar as fábulas, deixar os teatros, as peças, a invocação de demônios. Essas peças são invocação de espírito maligno, de demônios. Que Deus em Cristo Jesus te dê entendimento, meu irmão, minha irmã. E se você passar por esse vídeo, sentir de Deus no seu coração, de ouvir essa reflexão, de ouvir esta mensagem, que Deus, o Espírito Santo de Deus, tira as escamas dos teus olhos, tira essas escamas, peça entendimento, peça visão de águia, porque nós temos que ter visão de águia, nós temos que ser prudente como a serpente, mansa como as pombas e prudente como a serpente. Nós não podemos pular a palavra de Deus para pregar fábulas. Pare com isso. Sirva a Deus pela vida eterna com Cristo. Nós temos que servir a Deus pela vida eterna. Não é por materialismo, não é por benção terrena, mas pela vida eterna com Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E viva a palavra. Esqueça as fábulas, esqueça as fantasias, esqueça as profecias mentirosas, os profetas mentirosos usados pelos espíritos de engano que vivem profetizando mentira. Examine as escrituras, para você saber se aquela palavra vem da parte de Deus ou vem da carne. Há muitos enganadores. É o cumprimento, meu povo, da palavra, está se cumprindo a cada dia. Meu Deus! Santo Deus da glória, tem misericórdia, Senhor. Tem piedade, Senhor, do teu povo. Tem piedade do jovem, da mocidade, de todos, dos anjos, vocês que estão à frente da obra de Deus na terra. Vocês são anjos. Não deixa que os enganadores lhe enganem. Não deixa que os espíritos de engano adentrem no coração de vocês. Não seja submisso àqueles que inventam, que criam as fábulas e quer desenvolver dentro das casas de oração. Repreenda, porque você está na frente da obra. Você está à frente porque Jesus te colocou. Não faça como o rei Jeroboão, que levou o povo à ruína, que levou o povo à destruição. Por que Jeroboão foi à ruína? Porque ele foi um homem escolhido por Deus para estar à frente daquela nação. Mas quando ele se achou no poder, se achou à frente, diz a palavra de Deus, que ele se encheu de orgulho, se encheu de soberba,
soberba, se encheu de querendo tomar o lugar de Deus na terra, e do lugar do Senhor ninguém toma. E Deus mandou o homem de Deus naquele lugar, naquela cidade. Vai lá naquela cidade de Betel e repreenda o rei Jeroboão. Não come e não beba naquela cidade e não volte pelo mesmo caminho. Porque Deus mandou que ele dispensasse o povo e mandasse o povo embora, porque aquela guerra tinha chegado ao fim, não era mais da vontade de Deus. Quantas vezes o Senhor tem te falado? Quantas vezes o Senhor tem te falado? Pare com isso, repreenda essas pessoas, não deixe entrar essas abominações na casa de oração, repreenda, e você por medo, por submissão, porque é parente, porque é família, porque é esposa, porque é filha, porque é genro, você está aceitando, não aceite, não é da parte de Deus, Deus vai te cobrar. Santo Deus da glória, tem misericórdia, Senhor. Vença, porque aqui na palavra diz que são coisas abomináveis, que aquele que vencer a idolatria, aquele que vencer, herdará o reino dos céus, receberá a coroa. Ainda diz assim, uma coisa linda, maravilhosa: eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que tiver a obediência da palavra. Você que está à frente da obra, orai e vigiai para não ser enganado pelos falsos profetas, pelas profetisas de Baal, que tem chegado nas igrejas para enganar o povo de Deus. Revista-te das armaduras de Deus. Revista-te da palavra do Senhor Jesus. E não permita que nenhum enganador te engane. Porque a nossa luta, diz na palavra de Deus, Efésios, aqui no livro de Efésios 6, do 10 ao 12, diz assim: a armadura de Deus. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Gente, estamos firmes na palavra de Deus, firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Santo Deus da glória. Contra hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre modo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando uns pelos outros por todos os santos, para que eles tenham visão, para que eles tenham discernimento, para que eles se revistam das armaduras de Deus, para que eles não se deixem se enganar por esses espíritos enganadores, essas peças, essas fantasias. Tudo isso são coisas abomináveis, tudo isso são apostasia dos últimos tempos, que está lá em 2 Coríntios, que já chegou nas casas de oração, nas congregações. O nome é congregação, porque igreja é eu, é você, é cada um de nós, é todo aquele que crê e se batiza, esse, e serve a Deus, esse é igreja. Igreja somos nós. Templo do Espírito Santo
é eu, é você. Você é templo do Espírito Santo. Seu corpo é um templo do Espírito Santo. Então, cuide de seu templo, cuide de seu corpo, para que o Espírito Santo de Deus não se afaste de ti e a cegueira vem te vem dos teus olhos espirituais. Muitos enxergam com os olhos carnais, com os olhos físicos, e os olhos espirituais estão cegos diante desta palavra, diante do Senhor. Clame a Deus e se revista dessas armaduras, se revista das armaduras de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu deixo essa reflexão, essa palavra, esses versículos para o teu coração. Que Deus em Cristo Jesus, se você sentir de Deus de passar e quiser ouvir, fique à vontade e que Deus fale a teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, a santa paz de Deus com todo e que Deus nos dê discernimento espiritual dentro do teu lar também, aonde tu for, aonde tu abrir a tua boca, aonde tu pisar os teus pés, aonde tu colocar a tua mão, que Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, te dê entendimento, te dê sabedoria, te dê visão, não visão carnal, mas visão espiritual, para tu ver, entender e repreender esses espíritos contrários, essas apostasias, essas fantasias, essas imoralidades que têm invadido o povo que se diz servir a Deus. Limpa-te, porque no céu não tem sujeira. O céu é limpo e Deus é muito claro, a palavra de Deus é muito clara. Deus vem, o Senhor vem na sua nuvem de glória com seus anjos. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e Deus vai vir com os santos buscar sua amada igreja, buscar os seus escolhidos, aquele que é puro de mão e limpo de coração. Então vamos nos limpar, procurar nos limpar, nos santificar e purificar para o grande dia do Senhor. Fiquem com Deus e Deus que abençoe cada um de vocês que passar neste vídeo, que Jesus Cristo, os anjos do céu, ordenado por Deus, como está lá no Salmo 91, versículo 11, que o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito para te guiar os teus passos aqui na terra, aqui nessa pátria terrena, porque a tua verdadeira pátria não é aqui, é na glória. Não esqueça que a tua verdadeira pátria não é aqui. Não construa tesouro aqui, e sim lá na glória de Deus, porque lá é para todo sempre. Aqui é tudo passageiro, tudo vai ficar, nada vai valer a pena se o Senhor não for na tua vida. Tchau, um cheiro no coração e Deus em Cristo Jesus que te abençoe grandemente, tu e toda a tua casa. Em nome do Senhor Jesus.